Irmãos, vamos continuar a nossa série de mensagens no livro de Abacuque. Amém? A primeira mensagem que nós tivemos no livro de Abacuque foi uma exposição histórica do livro de Abacuque, do profeta Abacuque. A segunda pregação, o título era O Desespero do Profeta e o Aparente Silêncio de Deus. Depois, uma resposta inesperada à última pregação. E hoje, um profeta perplexo, mas não desesperado. Parece até um contraponto à segunda, que falava do desespero do profeta. E agora, um profeta, apesar de estar perplexo, não estará desesperado. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, livro de Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 12. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, mas antes vamos fazer uma pequena oração. Meu Deus, a palavra do Senhor é a verdade. E ainda que nós, em alguns momentos, falhamos no nosso comportamento, na nossa conduta, nas nossas palavras, nos nossos atos, a palavra do Senhor é infalível. É uma verdade absoluta. E nós dependemos totalmente do Senhor, do Teu Espírito Santo, para nos guiar nessa mensagem, para que a vontade do Senhor seja dita, para aquilo que o Senhor disse para Abacuque naquele tempo, possa também ser dito hoje e possa ser aplicado em nossos corações para a glória e louvor do Teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Não és Tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo. Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Amém? Podem se sentar. Irmãos, hoje nós pretendemos analisar a perplexidade do profeta Abacuque diante da inusitada justiça de Deus por meio de um povo pecador e cruel. Nós vamos observar os questionamentos do profeta, o seu posicionamento perante Deus, e nós vamos analisar a sua maneira de reagir a isso. É o que nós estamos propondo para hoje. Bom, nós ouvimos na pregação anterior a resposta de Deus em relação ao clamor desesperado do profeta. E a resposta de Deus é que Judá seria castigada. E Deus escolheu os caldeus ou os babilônios para efetuarem esse castigo.
para efetuarem a justiça de Deus sobre a maldade e o pecado do homem. A perplexidade do profeta Abacuque está no fato de que, como Deus, sendo santo, puro, vai usar um povo cruel, pecador, para executar a sua justiça. Essa é a perplexidade. Nos versículos 12, 13 e 14, nós percebemos o seguinte, que o profeta Abacuque, ele tem um pleno conhecimento de quem é Deus. Para ele, está muito claro para ele sobre os atributos de Deus. Ele percebe aqui que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus justo, que Deus é uma rocha, que Ele cobra pelo pecado, faz justiça contra aquele que está sendo injustiçado. Ele conhece bem isso. E ele também faz uma outra compreensão de um atributo divino que é tremendo, a eternidade de Deus. E a eternidade, o sentido da palavra eternidade, na língua original, é uma soberania e uma presciência. Ou seja, Deus é antes de tudo, depois de tudo. E é o único que é eterno. Ou seja, a história, os acontecimentos, não surpreendem a Deus. Deus não é surpreendido pelos acontecimentos. Deus olha para a história antes de tudo acontecer. Ele já sabia de tudo. Antes de criar todas as coisas, ele já sabia o desenrolar. Antes dele começar a história, ele já sabia o princípio, o meio e o fim de toda a história. Ele sabe de todas as coisas. E como Deus não está preso ao tempo, ou seja, ele não é surpreendido pelos acontecimentos. Nós estamos aqui essa noite e não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a meia hora, daqui a 1 minuto. Deus não tem esse problema. Ele sabe de tudo. Ele tem um conhecimento profundo sobre tudo. Não é surpreendido pela história, porque ele está fora do tempo. Ele é eterno. O que significa isso? Que Deus, antes de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, mesmo estando presente em todos os lugares. E ele tem esse conhecimento. E a indagação dele é essa. Como diz o Salmo 90, versículo 2. Antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. E ele usa, vou usar também um texto de um cântico de Moisés, no capítulo 32, no versículo 4 de Deuteronômio. Deuteronômio 32, versículo 4. Moisés diz assim, olha, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos, são juízo, Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Então o profeta Abacuque, ele tem ciência dos atributos de Deus, das qualificações de Deus, da condição de Deus, sua eternidade, sua justiça, sua soberania, sua firmeza diante do mundo, diante da criação e diante de todas as situações e circunstâncias. Ou seja, Deus não se omite diante de tudo que estava acontecendo. O desespero do profeta é que ele percebe que Deus tem um potencial de saber todas as coisas, de ver todas as coisas, de fazer justiça. E agora ele percebe, como foi pregado em 2 semanas atrás, ele percebe que Deus não está movendo. Então, na segunda pregação, na terceira, melhor dizendo, Deus dá a resposta de como vai agir. E agora, nessa quarta pregação,
ele está percebendo que Deus vai agir e está agindo. E o povo que ele está usando é um povo que não tem nenhum temor de Deus. É uma nação e um povo que não dá glória a Deus pelos seus feitos, mas que exaltam e glorificam as obras de suas mãos. E é esse povo que Deus está usando. E esse é o questionamento do profeta. Isso incomoda ele, porque ele conhece a Deus, ele sabe dos atributos de Deus, e ele fica preocupado como Deus está operando a sua justiça. Na opinião dele, como um Deus santo, justo, puro e fiel, usa um povo idólatra, sanguinário e cruel para executar os seus juízos. Ele ousa perguntar: como Deus pode tolerar as más ações dos babilônicos? Porque, por experiência própria, em outras ocasiões, por exemplo, nos tempos de Isaías, Deus já havia profetizado contra a Síria. No versículo 5 do capítulo 10 de Isaías 10, 5 a 7, a sentença do profeta: ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo como a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Então ele sabe que Deus não tolera esse tipo de comportamento de nenhuma nação. Mas ele está usando justamente esse tipo de povo para efetuar o seu juízo contra Judá. E ele espera que Deus possa agir, mas não usando um povo que ele julgava que, ao invés de ser instrumento de punição, deveria ser punido. Ou seja, ele está percebendo o seguinte: Deus está fazendo justiça contra o pecado de Judá. Deus está fazendo justiça contra a rejeição à sua palavra, à sua doutrina, ao seu ensinamento. Mas ele está usando um povo que não tem essa qualificação, um povo que não tem a capacidade de exercer juízo, porque também é um povo cruel, pecador. Ou seja, como o ímpio pode ser um instrumento de juízo de Deus? Esse é o questionamento do profeta. E é o questionamento de muitas pessoas também, nos nossos dias. Mas, especialmente, nós estamos falando de Abacuque. Então, nós percebemos nesses primeiros versículos. Primeiro, o profeta, ele tem conhecimento de quem é Deus. Ele tem conhecimento dos atributos de Deus. Ele sabe que Deus é justo, que Deus é fiel, que Deus é eterno, que Deus é uma rocha inabalável. E agora, ele entra em choque com uma questão. Deus é justo, Deus é eterno, Deus é verdadeiro, Deus é fiel. Mas Deus está usando como instrumento da sua justiça contra o pecado um povo que é injusto, cruel e sanguinário. Então ele está perplexo diante dessa situação. Ele entende que a justiça precisa ser feita. E ele clamou anteriormente, logo no princípio do seu livro, pela justiça, pela ação de Deus, pelo mover de Deus. Então Deus responde a ele. Mas Deus responde a ele dizendo que vai enviar um povo que é totalmente desqualificado para exercer o juízo de Deus contra o pecado da nação de Judá. Então ele entende que Deus é justo, que Deus é verdadeiro, que Deus é fiel, que Deus é uma rocha, que Deus é eterno, mas ele não entende por que um Deus justo, verdadeiro, fiel e eterno está usando um povo indigno, imoral,
pecador e desqualificado para ser instrumento de Deus. Nos versículos 15 e 17, ele faz uma pergunta: por que fazes assim? Para o profeta, olha só o que diz os versículos 15 a 17. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora, por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então, por que fazes isso, Senhor? Por que usa esse povo que quando eles conquistam, que quando eles têm as suas vitórias, eles não te exaltam, eles não agradecem a ti, eles dão glória e dão valor às armas da sua guerra, os instrumentos da sua guerra? Para o profeta, há uma grande dúvida. Por que Deus usa um povo tão cruel? E ele ousa ainda mais. Se Deus usa um povo cruel, ele é responsável por algo tão cruel? Isso é um grande choque para as convicções que Abacuque tem em relação a Deus. Ele está dizendo o seguinte: Deus está compactuando com esse povo. Deus está compactuando com esse povo cruel e sanguinário. Será que Deus não percebe que esse povo, que essa nação é desqualificada para exercer o juízo dele contra Judá? E é interessante ele usar essa questão da rede e do anzol, porque a Babilônia, ela segundo os estudiosos, a região onde existiu a grande Babilônia, ela é cercada por dois rios, o Tigre e o Eufrates. Então, os pesquisadores, estudiosos, os arqueólogos descobriram nas suas descobertas arqueológicas, descobriram cartazes, informações, desenhos e pinturas nos muros de coisas relacionadas à rede, à pesca. Então, um povo que tinha essa característica de pescar, da pesca, de pegar os peixes com a rede, e eles faziam a mesma coisa com relação às suas vítimas. Eles prendiam as suas vítimas, as pessoas conquistadas, enrolavam elas em redes para arrastarem elas, assim como eles pegavam os peixes. Eles consideravam as suas vítimas como peixes nas suas redes. E eles se vangloriavam pela sua capacidade de prender os seus inimigos. E eles vangloriavam o seu poder de conquista e o seu instrumento de conquista, as redes e as presas, como anzóis, eles prendiam as suas vítimas. Para o profeta, esse povo, além de se gabar, além de se exaltar pelos seus instrumentos de conquistas, eles não davam nenhum valor, nenhuma glória a Deus. Eles davam valor e glória aos seus deuses, construídos por eles. Então Abacuque, ele questiona esse método. Ele não questiona Deus, porque ele sabe que Deus é justo, é fiel, é verdadeiro. Ele só não entende, e ele ousa a dizer a Deus, ele só não entende por que ele está usando o povo babilônico. Por que ele está usando essa nação? Então ele questiona não a ação de Deus, ele questiona o método que Deus está usando. Apesar dele saber que Deus já havia dito anteriormente que as coisas seriam assim. No versículo 1 do capítulo 2, a espera do profeta. E é uma grande lição para nós. Apesar de todo esse questionamento,
apesar de todo esse descontentamento com a maneira como Deus está fazendo as coisas, ele diz uma coisa interessante. Ele fala: olha, eu vou me colocar numa torre de vigia, sobre uma fortaleza, eu vou vigiar para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele novamente espera entender a ação e o mover de Deus. E a maneira que ele usa para entender a ação e o mover de Deus não é buscando as respostas pelos conceitos dele, pelos pensamentos dele, pelo que ele achava. Ele espera em Deus. O questionamento do profeta, apesar de ser uma perplexidade diante da maneira como Deus está agindo, não deixou ele desesperado. Ainda que ele ficasse um pouco perturbado com a situação, ele sabia que Deus teria uma resposta para a aflição dele. Então, ao invés de desistir, ou ao invés de buscar respostas sobre os seus próprios pensamentos e conceitos, ele resolve o quê? Esperar em Deus. Mas a maneira como ele espera em Deus é uma maneira interessante, porque ele não simplesmente prostra-se diante da situação toda, esperando que Deus fale. Não, ele vai por uma torre de vigia. Isso é uma conotação militar, uma conotação de postura e prudência na expectativa de perceber, de enxergar e ver o mover de Deus e como Deus está agindo. Não, eu vou ver. Mas eu vou ver não prostrado, não acomodado. Eu vou ver, vou buscar, enxergar e perceber de maneira vigilante, de maneira diligente, determinada e constante. Então, esse sentido de torre é o sentido de estar vigilante e atento. Ele aguarda uma resposta de Deus e de sua infinita sabedoria. A grande questão, irmãos, diante dessa situação toda que nós percebemos aqui, e dá-se a impressão, bom, o profeta pede a Deus para fazer justiça. Deus fala com o profeta que ele vai usar o povo babilônico para fazer justiça. Então Deus começa a exercer a justiça através do povo caldeu, povo babilônico. O profeta pediu tanto por justiça, e Deus prometeu que vai fazer justiça. Então Deus vai usar o povo caldeu, o povo babilônico, para fazer justiça. E ele, que tanto pediu por justiça, agora ele está reclamando. Porque ele queria que alguém viesse com qualificações, com, vamos dizer, com condições de autoridade para executar a justiça. E ele não entende como um Deus santo e puro usa um povo indigno para fazer justiça. É a mesma situação em relação aos nossos dias hoje. Como Abacuque, nós não entendemos o mover de Deus na história. Nós ficamos perturbados, aguardando que Deus possa agir. Mas nós delimitamos padrões baseados na nossa pouca compreensão de Deus e de sua obra. E ao longo da história do cristianismo, os homens buscam respostas para muitas questões. Por exemplo, o porquê do mal? Por que tanto sofrimento? Por que os poderosos continuam oprimindo os humildes? Por que das catástrofes? Por que Jesus não veio ainda? Muitos porquês. O homem tenta saber muitas coisas em relação aos planos de Deus. Quando Jesus veio, o povo também queria saber sobre os dias, as datas. E Jesus nos respondeu assim, está lá em Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, irmãos, há essa pergunta a nós. Por que o mal? Por que
das doenças? Por que das maldades? Por que um filho único de uma família morre com uma doença terrível, enquanto famílias têm dezenas de filhos, não dão nenhuma atenção para eles e nada acontece? Por que tanto sofrimento? Por que tanta injustiça? Por que determinado governo? Por que determinado sistema? Por que determinadas condições? Alguns cristãos vêm com uma resposta fácil. Não, Deus está castigando. Aconteceu uma catástrofe porque Deus está castigando. Sim, e os que não estão sendo castigados? E os que não estão sendo punidos? E os psicopatas, os pedófilos, que aparentemente nada acontece? E os ocultos, que nada se percebe? Então, há, por parte do ser humano, um questionamento diante de Deus, diante das situações e das circunstâncias que ocorrem no mundo. É muito fácil para uma pessoa que não conhece os atributos de Deus e o seu meio de agir e operar na história. É comum que uma pessoa que não tem esse entendimento diga assim: Deus não existe. Porque se Deus existisse, essas coisas não estariam acontecendo. A pessoa que chega ao ponto de dizer isso porque não conhece a Deus e os atributos de Deus. E nós muitas vezes somos levados a essa onda de começarmos a questionar o mundo em que vivemos, as situações do nosso dia a dia. O cristão dizendo: deveria ter pena de morte, deveria ter determinado tipo de punição, deveria acontecer isso e aquilo, as pessoas deviam pagar pelo erro que elas cometem. Deus deveria usar um método, uma maneira de castigar e punir as pessoas. Essa questão muitas vezes acontece em relação a nós, em relação ao mundo em que vivemos. Nós estamos aí, assistindo nos nossos dias essa corrupção. E possivelmente, no início dessa semana, melhor dizendo, no meio dessa semana, nós vimos lá a votação. A votação para definir se o processo contra o presidente deveria continuar, e ele deveria ser julgado e retirado da presidência, ou deveria parar e ele continuar governando e depois vir a ser julgado. E aí nós percebemos que ele conseguiu ter uma grande vitória, uma vitória razoável diante da situação. E aí é hora de vir os porquês. Por que Deus não faz a justiça? Por que Deus não toma uma atitude diante dessa situação? Nós temos que entender que o mesmo Deus que é justo, o mesmo Deus que é eterno, que é verdadeiro, que é rocha, é um Deus benigno, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. E como foi dito aqui na pregação de semana passada, quando Deus ama, a justiça não está sendo colocada de lado para que ele ame. Quando Deus exerce a justiça, o amor não está sendo colocado de lado para que ele exerça a justiça. Deus não é incoerente, ele é plenamente amoroso e plenamente justo em todas as suas ações, em todo o seu mover, em toda a sua maneira de agir. E a grande questão que nós aprendemos com Abacuque é que, como ele, nós podemos até vir a questionar a maneira como as coisas estão caminhando, mas jamais desconsiderar que o nosso Deus é soberano sobre a história, que ele sabe o melhor desfecho para toda e qualquer circunstância na história. E como Abacuque, nós devemos interceder, orar e esperar vigilantemente pela resposta de Deus.
E a resposta de Deus, ela não está condicionada à nossa maneira de ver e perceber as coisas. Porque assim como Abacuque questiona a maneira como Deus está exercendo a sua justiça, depois nós vamos ver que ele vai compreender toda essa situação. Mas por que ele chegou à compreensão de toda essa situação? Porque ele esperou vigilantemente, através da perseverança, através da oração e através da compreensão de que Deus certamente não seria incoerente para dar uma resposta e uma revelação daquilo que ele pretendia e pretende fazer para a humanidade. Nós devemos, irmãos, entender que ao longo da história, Deus sempre agiu e sempre vai agir, dando um fim de acordo com a vontade dele. Nós precisamos entender que Deus, ele é soberano, ele é presciente, ou seja, ele sabe das coisas antes que elas aconteçam. Que por mais que as coisas estejam assustadoras, e por mais que a situação pareça ser complexa diante de nós, Deus está ciente do que ele vai fazer, a maneira como ele faz, a maneira como ele exerce a sua obra e a maneira como ele desenvolve a história é a maneira dele. E ele é soberano e ele é presciente na sua maneira de agir. Evidentemente, essa questão de presciência e soberania de Deus é um assunto muito complexo para a gente tratar numa simples pregação. É claro que as oportunidades vão aparecendo e ao longo das pregações nós vamos falar mais profundamente sobre essa questão de soberania e presciência de Deus. Mas eu quero usar um texto de Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10. Isaías 46, versículos 9 e 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Esse texto certamente vai despertar em vocês um interesse de saber mais sobre isso. Mas, evidentemente, como eu disse anteriormente, é um assunto muito amplo para se resolver em apenas um sermão. Então, eu vou só deixar esse texto para a reflexão de vocês e, numa outra oportunidade, nós vamos abranger mais esse assunto. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Irmãos, não se preocupe, como Abacuque preocupou-se. Deus está fazendo as coisas de acordo com a sua vontade. E isso não exime a responsabilidade do ser humano. Ainda que Deus esteja usando os babilônios sanguinários, cruéis, para efetuarem o castigo de Deus contra Judá, isso não exime os babilônios dos seus pecados. Eles também sofrerão. Ou seja, ainda que no primeiro momento eles sejam um instrumento de justiça de Deus, num segundo momento eles receberão a justiça pela maldade e a crueldade deles. Ou seja, Deus tem o controle da história, o homem, ele tem a sua responsabilidade pelos seus atos. Mas isso não impede Deus de exercer a sua vontade soberana na história. Muitas coisas claras na Bíblia
para nós. E existem outras que nós não compreendemos plenamente. Mas, no momento da nossa vida, em alguns momentos até, Deus nos revelou algo que no primeiro momento nós não entendíamos e que agora entendemos. E assim também há situações e circunstâncias que nós não entendemos agora, que vamos entender somente depois. Em Hebreus capítulo 6, versículo 17, diz sobre a imutabilidade de Deus. O texto diz: querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento. Em Hebreus 6,18 diz: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. O que cabe a nós, diante desses problemas que acontecem no dia a dia, diante da injustiça social, diante dos problemas que acontecem na nossa sociedade, diante da corrupção, diante da maldade do homem, diante do pecado, nós devemos confiar na soberania de Deus. Nós devemos confiar na palavra de Deus. Deus não muda, Ele não mente, Ele é imutável. Nós devemos saber que o nosso Deus é soberano de eternidade a eternidade, de que nada foge ao controle dele. E esses textos que nós vimos, eles venham somente a ratificar isso. O que a palavra de Deus nos recomenda com relação aos problemas que nos afligem. O que a palavra de Deus nos recomenda diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Diante da crescente violência, diante das injustiças, diante da corrupção. O que nós precisamos ter para entender o momento que estamos vivendo? Nós devemos ficar preocupados com um avanço da ideologia do anticristo e da besta? Nós devemos ficar preocupados com o problema do clima, com o problema da inflação, com o problema do desemprego, com o problema da corrupção, com o problema da violência? Até que ponto deve ser a nossa preocupação em relação a isso? A nossa preocupação em relação a isso é algo que nos tortura, é algo que nos leva ao desespero, é algo que faz com que nós fiquemos atormentados, fechados em nossas casas? Não. A palavra de Deus nos diz, olha, no versículo 25 do capítulo 6 de Mateus, Jesus está dizendo: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos da vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem do vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestido? Em Filipenses 4, versículo 6, o apóstolo Paulo está falando aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Por isso o título da mensagem: perplexo, porém não desesperado. É claro que eu e você estamos perplexos. Estamos perplexos diante do avanço da maldade, da violência, do pecado. Estamos perplexos diante do mundo em que vivemos, da insegurança, do problema da saúde, problema social, do governo, da corrupção. Muitos ganham absurdamente, outros não têm o que comer. Isso nos deixa perplexos. E como Abacuque, nós dobramos os joelhos e clamamos por justiça.
E como Abacuque, nós não entendemos como Deus está usando pessoas que não têm nada a ver com o Evangelho, com a palavra, que são instrumentos de justiça de Deus. Como Abacuque, nós também questionamos. Agora, muitas vezes, nós desesperamos. Abacuque não. Ele não desesperou. Ele falou, bom, eu já dei tudo que eu tinha a dizer para Deus, eu disse, expus a minha opinião, Deus deu a sua resposta, eu não estou muito satisfeito com essa resposta, eu continuo perplexo diante dessa situação, eu percebo que esse povo não está qualificado para exercer a justiça de Deus, eu não estou concordando muito com isso, mas eu não vou desesperar. Eu vou continuar firme, esperando que a vontade de Deus prevaleça, que a sua justiça seja feita. Mas eu vou olhar do alto, eu vou observar de maneira vigilante, perseverante e prudente, até que eu compreenda o que Deus está fazendo na história. O que Deus está fazendo na história? Será que Deus perdeu o controle do mundo? Nós olhamos para muitas igrejas, nós olhamos para muitos cristãos e parece que estão acomodados, parece que se adaptaram à maneira mundana de viver e conseguiram fazer com que o cristianismo se adaptasse a isso, o que é chamado de sincretismo religioso. Né? A igreja continua a igreja de Cristo, mas coloque-se no meio dela coisas do mundo, costumes, de outros pensamentos, de outras ideias, de outras doutrinas e tradições que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E o que nós fazemos diante disso? O que nós fazemos diante das notícias que recebemos que cristãos estão sendo mortos por pessoas que nós consideramos pessoas que estão fora do desígnio e do propósito de Deus. Por uma religião, por uma tradição religiosa que não tem nada a ver com Deus. Possivelmente, esse era o questionamento de muitos cristãos no início, ao verem seus irmãozinhos sendo queimados vivos pelos imperadores romanos. Depois, na Idade Média, a Inquisição. Muitos que se opunham ao sistema da tradição religiosa eram mortos, queimados vivos, afogados, enforcados. E aí a questão que hoje nós conseguimos encontrar uma resposta para isso. Mas aqueles irmãos, naquele momento, estavam buscando resposta. Mas Jesus já havia dito de antemão. E é essa questão que nós devemos firmar. Nas promessas de Deus. O que Deus já falou sobre o que aconteceria na história. Muitos daqueles irmãos estavam convictos de que aquilo fazia parte do desígnio e do propósito de Deus. Muitos eram queimados vivos, muitos eram crucificados, muitos eram enforcados, mortos à espada, esquartejados, esfolados, mas estavam cientes de que Jesus havia dito isso, que Jesus havia dito que isso aconteceria. Mas possivelmente também havia entre muitos que estavam desesperados. E em alguns momentos na nossa vida acontece isso. Nós caminhamos para o desespero, enquanto que a palavra de Deus já nos falou e nos fala dessas coisas. E que a palavra de Deus nos prova ao longo de toda a história do povo de Israel e da história do povo cristão, que o Senhor é o Senhor da história, que o Senhor é soberano, que nós não precisamos nos preocupar,
Podemos até ficar perplexos diante dos acontecimentos, diante da maneira pela qual Deus está agindo e operando, mas jamais ficarmos desesperados. Essa é a temática do livro de Abacuque, porque nós vamos perceber isso, a questão da fé. Então, irmãos, não há nenhum problema, para concluir, em questionar a Deus respeitosamente, como Abacuque fez. Não há problema. Mas é preciso saber o seguinte: para eu fazer esse questionamento, eu preciso ter consciência de quem é Deus, dos atributos de Deus. Eu preciso saber quem é Deus, como Deus é. Eu preciso conhecer os atributos de Deus, para que eu possa confiar na soberania e presciência dele. E uma vez que eu possa até questionar a maneira pela qual ele está agindo, eu não me desespero. Estou perplexo, estou assustado, mas não estou desesperado, porque eu conheço Deus, os atributos de Deus, a sua soberania, a sua longanimidade, a sua benignidade, o seu amor, a sua justiça e a maneira como ele escreve a história. Ao longo da própria história, nós temos percebido isso. Nós devemos fazer como Abacuque, perseverarmos, esperarmos vigilantemente, permanecermos firmes, porque Deus irá cumprir os seus propósitos. E ainda que ele não faça no meu tempo, ou no seu tempo, ele continuará sendo o nosso Deus de eternidade a eternidade. Talvez nós não vamos assistir à ação de Deus em relação à nossa nação e aos problemas que vivemos. Talvez não venhamos a assistir um grande despertamento e avivamento da igreja do Senhor. Não uma coisa pirotécnica, não uma coisa com efeitos hollywoodianos, porque isso as pessoas sabem fazer, e muito bem. Mas o que nós esperamos como igreja do Senhor, e todo aquele que conhece a palavra de Deus, e veja bem, nós esperamos, e não é porque somos melhores, não é porque somos maiores, não é porque somos mais qualificados, não é porque somos mais merecedores. Muito pelo contrário. Como toda a humanidade, nós somos imerecedores de qualquer qualificação de Deus. As nossas qualidades, as nossas boas obras, diante de Deus, são restos de imundícia. Mas nós aguardamos isso, porque conhecemos o nosso Deus e sabemos que um Deus, como o nosso Deus, que vem escrevendo a história, não será incoerente e certamente dará o fim que lhe é justo e verdadeiro. Amém? Que nós possamos, como igreja do Senhor, fazer como Abacuque, permanecermos firmes, olhando para o mover e a ação de Deus e a sua vontade para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Meu Deus, nós agradecemos a Ti pela palavra do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, através do poder do Teu Espírito Santo, pode completar em nossos corações aquilo que a nossa limitação humana é incapaz de fazê-lo. Que Teu Espírito Santo possa despertar em nós a compreensão de quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e o que o Senhor fará na história. Nós sabíamos, de antemão, pela palavra do Senhor, que é mister que essas coisas aconteçam. Os escândalos, o pecado, o crescimento do mal,
da maldade. Mas a mesma palavra que diz que essas coisas eram necessárias acontecer, também nos diz que um dia Deus estabelecerá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Que nunca, Pai, falte em nós o desejo ardente pela presença do Senhor, pela justiça, pela verdade e pelo Teu reino prevalecer neste mundo, para a glória e louvor do Teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus.